Olá, meu nome é Fabiola Couto. Eu tô aqui hoje para falar das constelações familiares. Constelação familiar é uma terapia fenomenológica breve que foi criada pelo alemão Bert Hellinger e ela tem como objetivo liberar o indivíduo de medos, traumas, bloqueios, relações problemáticas, destinos difíceis, né? Que o indivíduo acaba carregando. E essas tensões, vamos dizer assim, que ele carrega, essas questões, têm origem no sistema familiar, né? Nos acontecimentos, nos conflitos que aconteceram na família de origem dele. As constelações, elas têm como objetivo trabalhar essas questões do indivíduo para deixar ele viver de uma maneira mais digna, espontânea, né, livre, e encontrar o seu próprio lugar dentro desse sistema. Os sistemas, eles têm um jeito próprio, né, de funcionar, assim como um país, uma tribo, um grupo. E é como se as leis que regem esses sistemas, quando elas não são respeitadas, quando alguém é excluído, quando alguém é rejeitado, é como se o próprio sistema mostrasse que isso precisa ser visto, precisa ser olhado, precisa ser trabalhado, de maneira que ele volte a funcionar fluentemente, né? Fluir de uma maneira mais íntegra, mais comum, mais amorosa, né? E parece que enquanto isso não é resolvido, não é olhado, essas questões sempre vão voltar a aparecer. E sempre vai ter alguém que vai estar passando por essas situações até que isso seja resolvido. Hellinger, quando criou as constelações, ele entendeu que existem 3 ordens, que ele chama de ordens do amor, que regem esses sistemas, né? Que um é a lei, é a ordem, né, do dar e receber, que é quando uma pessoa não dá o suficiente para outra, essa outra sempre vai ficar achando que vai ter uma pessoa que vai estar devendo a ela. Quando falta esse equilíbrio, né, entre o dar e o receber, parece que um vai ficar recebendo menos que o outro e aí vai ter um desequilíbrio no sistema, né? A outra lei é a lei de pertencimento, onde ele entende que todos no sistema, não importa o que a pessoa faça, todos têm o direito de pertencer, né? E os que são excluídos, rejeitados, eles merecem o seu lugar sim no sistema, e que parece que quando isso não acontece, alguém vai acabar tendo que resgatar essa situação, né? A outra lei, né, a outra ordem que rege esses sistemas é a ordem de hierarquia, onde os mais velhos têm precedência sobre os mais novos, né? Os pais vêm antes dos filhos. E isso é uma situação que precisa ser respeitada também, que parece que quando isso não acontece, alguma coisa começa a ser movimentada no sistema, para que isso seja visto. Parece que essas leis, né, essas ordens do amor, elas o tempo todo parece que elas precisam ser vistas e olhadas. E então, quando isso não acontece, é onde começam a acontecer os conflitos, né, os emaranhamentos, os bloqueios. E na verdade, uma oportunidade que o indivíduo tem de olhar para essas questões. E quando ele faz isso, ele está fazendo isso por todo o sistema, né? Ele está reconhecendo a si mesmo, está olhando para as outras pessoas da família, tentando dar o lugar para cada um, né? E isso é feito de uma maneira muito amorosa. A gente às vezes repete esses padrões por fidelidade ao sistema, por medo de não ser mais pertencente ao sistema, por medo de sentir alguma espécie de dúvida, de dívida, de culpa, né, para o sistema. Quando a gente inconscientemente pensa que está passando uma situação na frente de outro,
quando a gente pensa que não deve receber, ou ter, ou fazer alguma coisa, porque isso é do outro. Então as constelações elas trabalham nesse sentido, de olhar para isso e ver realmente o que está por trás do que acontece. Já a TSFI é uma terapia criada pela Alexandra Caymmi, uma suíça brasileira, que entendeu que existem alguns tipos de ferramentas que é possível utilizar no trabalho das constelações, a partir da leitura do Ellinger, que libera alguns movimentos, algumas situações, alguns traumas, né? A Alexandra trabalha com a traumoterapia, com a música, com o canto, os sons, os movimentos xamânicos. E esses movimentos, esses sons, é como se eles dessem voz ao representante das constelações, né? A pessoa que representa nas constelações. A traumaterapia, que entende que quando a gente sofre um trauma, uma invasão, uma violência, a gente perde partes importantes da gente, como a coragem, a força, a fé. E com esses movimentos que ela integra no trabalho das constelações, é possível recuperar aquilo que foi perdido, é possível reintegrar essas situações, essas características tão importantes e transformar aquilo que aconteceu, né? Isso é como se pudesse curar mesmo o que aconteceu, né? E é isso. E eu tô aqui para falar isso hoje, porque eu vou estar em Paraty, em Ubatuba, essa semana, e eu convido todos vocês a participarem das constelações que vão estar acontecendo em Paraty, na Casa da Lu, né, na Praia do Jabaquara, e em Ubatuba, lá no Lar Sagrado Arco-Íris, né, e em Paraty a gente vai estar no dia 27 e 28, terça e quarta-feira, na Casa da Lu, de novo repetindo, e no dia 3 e 4 de março a gente vai estar no Lar Sagrado Arco-Íris, lá no bairro do Corcovado, em Ubatuba. Espero todos vocês, um beijo grande, muito obrigada, gratidão.